Bom dia a todos os presentes. Em nome do Dr. Raul Jugman, presidente do IBRAM, saúdo a todos os que aqui se encontram, especialmente os meus colegas componentes do nosso painel. Aqui, o nosso painel tem como tema a visão dos tribunais de contas na governança ambiental. Como painelistas, encontram-se comigo o conselheiro Fernando Ribeiro, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o conselheiro Sérgio Leão, representando o Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Pará, conselheiro Célio Vanderlei, presidente e representante do Tribunal de Contas de Roraima, conselheiro Edilberto Pontes, conselheiro do Tribunal de Contas do Ceará e também o atual presidente do Instituto Rui Barbosa, a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas do Estado. O conselheiro Antônio Malheiro, representando o Tribunal de Contas do Acre, o conselheiro Paulo Roberto Martins, representando o Tribunal de Contas do Amapá, o conselheiro substituto, Dr. Francisco Júnior Ferreira da Silva, que representa o Tribunal de Contas de Rondônia, e representando o Tribunal de Contas do Amazonas, na verdade, representando o conselheiro Júlio Pinheiro, a diretora, a coordenadora do Comitê de Meio Ambiente daquele Tribunal, Meio Ambiente e Sustentabilidade, doutora Anete Ferreira. Inicialmente não posso deixar de mencionar que sentimos muito a ausência do conselheiro Júlio Pinheiro, do Tribunal de Contas do Amazonas, que por razões médicas se viu impossibilitado de comparecer. Ele, que é um grande entusiasta da causa, figura de grande destaque nacional e internacional na área ambiental e que lutou pelo espaço que hoje estamos ocupando neste evento. É responsável pelo pioneirismo do controle ambiental preventivo no nosso país. Há 18 anos, no Tribunal de Contas do Amazonas, iniciou estudos nesse sentido. E, segundo ele próprio me informou, há 13 anos o Tribunal de Contas do Amazonas tem controladorias, auditorias ambientais, que depois a doutora Anete poderia nos esmiuçar um pouco mais a esse respeito. Como introdução, apenas preparei um pequeno improviso, lembrando que, como bem sabemos, o termo governança pressupõe a ação conjunta e integrada, envolvendo atores diversos, o Estado, os cidadãos, organizações sociais e não governamentais, todos colaborando na formulação de projetos e políticas que visam a resultados eficientes e eficazes para o bem comum. E no contexto da governança ambiental, os desafios são muito grandes, uma vez que pressupõe o conceito de desenvolvimento sustentável, que é muito amplo, perpassando pelas searas ecológica, ambiental, social e econômica. Sustentável será o desenvolvimento que satisfará as necessidades do presente, sem ameaçar a capacidade das próximas gerações em atender às suas próprias demandas. Esse é o modelo de governança que devemos buscar, com o objetivo de assegurar a proteção ambiental, a justiça social e o desenvolvimento econômico equilibrado. A Constituição nossa, da República, abraçou essa ideia, não apenas como um direito dos brasileiros ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas, ao mesmo tempo, como um princípio, instrumento que guiará a atuação do poder público, além de um dever da sociedade e do Estado, da atuação e efetivação de direitos fundamentais, ditando um novo paradigma de governança. E, nesse sentido, os tribunais de contas, enquanto instituições que trabalham monitorando a eficiência e efetividade dos órgãos jurisdicionados, possuem um importante papel na jornada coletiva rumo ao desenvolvimento sustentável. Então, é missão do nosso controle externo
identificar os problemas estruturais em seu escopo de fiscalização, implementando ações e contribuindo para apoiar a governança no desenvolvimento sustentável, sempre atento à função orientadora e pedagógica junto aos gestores públicos, a fim de contribuir para a tomada de decisões mais eficientes e conscientes. Então, passando a palavra para os nossos painelistas, contamos com a experiência das Cortes de Contas brasileiras, em especial as dos estados da Amazônia, a serem apresentadas por todos. Eu passo a palavra ao primeiro que deseja se manifestar, doutor Paulo Martins, do Amapá, me pediu para iniciar o painel. Por favor, doutor Paulo. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a nossa painelista, a conselheira Rosa Egídia, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, conselheiro Fernando Ribeiro, vice-presidente, dileto amigo, conselheiro Gilberto Pontes, conselheiro Sérgio Leão, conselheiro Célio Vanderlei, conselheiro Antônio Malheiro, TCE do Acre, conselheiro substituto Francisco Ferreira da Silva, de Rondônia, doutora Anete Ferreira, do TCE do Amazonas, em nome de quem eu peço para que leve um grande abraço, fraterno abraço ao conselheiro Júlio Pinheiro, que a conselheira Rosa já falou. Eu acho que dispensa maiores apresentações e maiores elogios. Os tribunais de contas, na verdade, devem muito ao conselheiro Júlio, por seu baluarte ao longo de anos, desde o início, quando não estava na moda ainda, os tribunais de contas tivemos uma interferência, mas já passou, fazer o trabalho de fiscalização e trazer esse trabalho de fiscalização para os tribunais de contas. Eu agradeço, em primeiro lugar, a participação nessa conferência internacional e principalmente sendo daqui, da minha terra, do estado do Amapá, do estado do Pará, que sou daqui, mas representando com muita honra o estado do Amapá, onde sou cidadão e onde estou há quase 30 anos. E alguns devem estar se perguntando, afinal de contas, o que os tribunais de contas estão fazendo numa conferência que discute a Amazônia, que discute o meio ambiente. Afinal, o Tribunal de Contas, na visão de alguns, devem estar se perguntando, são aqueles órgãos que apenas julgam contas, analisam, fiscalizam as contas e as despesas públicas. Mas não é isso. O Tribunal de Contas é muito mais do que isso. E todos nós estamos vendo ao longo dos anos que as atribuições dos tribunais de contas ela vem se alargando de uma maneira muito salutar, e salutar não só para os tribunais de contas, mas salutar para a sociedade de um modo geral. E aqui eu destaco o artigo 225 da Constituição Federal, que nos diz que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, impondo-se ao poder público o dever de defendê-lo. Ora, como bem comum do povo, como logo é um patrimônio do povo, não só do povo brasileiro, mas da coletividade mundial como um todo. Sendo os tribunais de contas um poder público, logo nós temos também o dever, mais do que o dever, o poder de fiscalizar também a parte do meio ambiente. E a partir dessa premissa que os tribunais de contas vêm desenvolvendo auditorias ambientais. Nós começamos a ver isso ao longo dos anos, os tribunais de contas, Brasil afora, começando a desenvolver auditorias ambientais, seja para a parte dos recursos hídricos, seja a parte da sustentabilidade, e a própria nova lei de licitações, ela começa a partir de 2021 a falar que as compras públicas têm que privilegiar todas as compras públicas a sustentabilidade. Ela tem que levar em conta isso conforme seu artigo 11, salvo engano. Mas os tribunais de contas têm feito, a partir disso,
e principalmente aqui eu destaco duas resoluções da Tricom, a resolução 06, que cuida dos recursos hídricos, e a 07, que é o controle de gestão do resíduo sólido, todas duas de 2018. A partir daí, todos os tribunais de contas, ou salvo engano, 26 ou 27, pelo menos a última conta que eu vi, eles começaram também a editar resoluções nesse sentido, para que as nossas auditorias pudessem fazê-lo da maneira mais eficaz possível com relação à sustentabilidade. Eu mesmo relatei e levei a julgamento agora em agosto a prestação de contas do exercício 2018 de um órgão lá do nosso Tribunal de Contas do Amapá, onde a auditoria, o relatório de auditoria já levou em consideração e apontou duas situações objetivas com relação à necessidade de adoção de critérios de sustentabilidade na aquisição de bens públicos, portanto, era referente a 2018, antes mesmo da lei de licitação, o nosso tribunal já estava chamando a atenção nessa parte de aquisição de bens públicos, que devia levar em consideração a sustentabilidade. E também a necessidade de adoção de resíduos sólidos, que fosse feito um tratamento mais eficaz por aquele órgão. E aí nós vimos isso, que esse ponto foi levantado na parte de auditoria pelo nosso tribunal, e o nosso jurisdicionado, quando foi notificado com relação a isso, ele começou a implementar dentro do órgão resoluções para que fosse privilegiado e observado esses dois pontos, tanto da parte de aquisição quanto a parte de resíduos sólidos. Mas eu agora passo para o nosso desafio, que nós, como amazônicos que somos, salvo engano, só o conselheiro Gilberto, que é fora da Amazônia, mas tenho a certeza que ele leva a Amazônia no coração nós, como Amazônia, o temos no nosso coração. Nós temos um grande desafio. Ontem foi dito aqui pelo ex-ministro Tony Blair que não se pode impor, mas impor a uma região que ela fique estagnada no desenvolvimento. Nesse caso aqui, impor à Amazônia uma estagnação em seu desenvolvimento, eu acho que é muito triste, porque nós vivemos um isolamento muito grande, né? Então, nesse caso, eu fico muito feliz em nós estarmos discutindo a parte do desenvolvimento da Amazônia. A gente só ama quando a gente conhece. E eu vejo que muitas vezes a Amazônia é uma região muito desconhecida. A prova disso é que coisa de um mês nós tivemos um jornalista desinformado, e não tem nada mais triste do que um jornalista desinformado dizer que Belém era no meio do mato. Então nós temos esse nosso desafio, um desafio do Tribunal de Contas, que é o seu papel fiscalizador também o meio ambiente. Eu acho que já se esgotou meu tempo. Possivelmente. Esqueci de lembrar que nós temos um tempo curto. 5 minutos, né? 5 minutos, temos um painel aqui que registra o tempo corrido. Obrigada, doutor Paulo. A sua preocupação é de todos nós. Eu pergunto se o doutor Eudilberto gostaria, porque faríamos na ordem. Ok, depois, por último, seria você. Por favor, doutor Eudilberto. Obrigado, conselheira Rosa, minha querida amiga, ilustre presidente do TCE do Pará. Prazer enorme estar aqui. O meu querido amigo Paulo me falou que eu sou o único que não sou amazônico daqui. Mas é interessante porque a minha família é do Ceará, mas o sobrenome é Belém. É a família Belém do Ceará, então. Tem a conexão. Belém, pois é. Mas muito importante esse seminário, esse evento, é uma honra para todos nós, dos Tribunais de Contas brasileiros, participarmos aqui. Então, cumprimento também todos os colegas aqui, Sérgio, enfim, Malheiros, todos aqui. A Nete, que representou Júlio Pinheiro, com muito brilho. É bom que é uma mulher a mais, né? Sim. Bom, né? Boa substituição, viu?
Francisco, né? Fernando e Rosa, querida amiga, que eu já cumprimentei, então eu cumprimento a todos. Gente, o Instituto Rui Barbosa, nós chamamos, como a presidente Rosa lembrou, a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas Brasileiros. E basicamente o nosso objetivo no Instituto Rui Barbosa é estimular debates, reflexões sobre temas candentes e principalmente temas que ele funciona como uma espécie de farol, né? Temas que estão acontecendo, que ainda não estão no dia a dia nos tribunais. E o Instituto Rui Barbosa tem esse dever, esse papel de acompanhar o debate nacional e internacional e procurar trazer essas reflexões para os tribunais de contas brasileiros. Então, esse tema, por exemplo, ambiental, nós criamos, assim que assumi a presidência do Instituto Rui Barbosa, ano passado, nós criamos o Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E, claro, o nome óbvio para ser o presidente desse comitê era o conselheiro Júlio Pinheiro, não é? Que é um precursor nesse tema, foi uma das primeiras pessoas que trataram dessa questão nos temas Tribunais de Contas, sempre estimulando debates e trazendo todas essas discussões sobre resíduos sólidos, sobre sustentabilidade de uma forma geral. E Paulo lembrou muito bem que eu vejo a palavra que tanto se fala, é desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento não é estagnação, não é? Agora, é sustentável no sentido de que é para as pessoas de hoje e para as pessoas do futuro, não é? Daqui a 50 anos as pessoas querem uma renda per capita mais alta na Amazônia, mas querem ter acesso também a esses rios tão bonitos, né? Essas florestas tão bonitas, né? A própria população da Amazônia quer isso também. Então, é sustentável nesse sentido, que não é estagnação, é desenvolvimento, é crescimento do PIB per capita, é acesso a bens e serviços de qualidade. E quando a gente olha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 objetivos, veja que é integral, né, Rosa? Veja que ali fala de saúde, ali fala de educação, ali fala de igualdade, diminuir as desigualdades. Por isso que o Instituto Rui Barbosa está preocupado com tudo isso. Quer dizer, a gente tem um comitê específico de desenvolvimento sustentável, meio ambiente e sustentabilidade, mas também temos comitês de educação, comitê de primeira infância, comitê de saúde, todas essas questões que têm a ver com o desenvolvimento, porque o desenvolvimento é isso, é um conceito holístico, ele envolve várias dimensões, são preocupações do Instituto Rui Barbosa. Uma das áreas que a gente tem mais enfatizado ultimamente é o novo marco de saneamento. Nós sabemos que tem uma lei muito ambiciosa, uma lei de 2020, né? Uma lei que passou muitos anos sendo debatida, discutida no Brasil, e finalmente foi aprovada em 2020. E, gente, a gente olha no Brasil, Maria, isso é uma coisa interessante. Em várias áreas, a gente compara o Brasil, começa a viajar pelo mundo, começa a conversar com as pessoas, a gente compara o Brasil em várias áreas, diz assim, olha, a gente às vezes é muito pessimista, a gente olha sempre o copo meio vazio, mas a gente evoluiu bastante em várias áreas. A gente olha, por exemplo, o nosso sistema de pesquisa, de universidades. A gente tem universidades hoje que está entre as 100 melhores do mundo. A gente tem um CNPq, a gente tem a CAPES, né? O Brasil melhorou muito a quantidade de patentes, a quantidade de pesquisas publicadas. A gente tem o SUS, com todos os seus defeitos, ele é digno de orgulho, né? Deu toda o respaldo agora durante a pandemia, conseguiu, né, junto com os governadores, com os prefeitos, avançar muito. O sistema de vacinação, apesar desse retrocesso que houve nos últimos anos, mas ele avançou muito no Brasil, a gente conseguiu praticamente universalizar várias doenças que existiam, não são mais hoje presentes no Brasil, né? A gente compara o Brasil com outros países da América Latina, a África, então, muitas coisas. O Brasil é um país muito respeitável do ponto de vista de desenvolvimento. Mas uma área, Célio, que a gente está muito mal, o Brasil, que é uma questão de uma vergonha nacional, na verdade, é o que nos constrange a todos, é a área de saneamento básico. Né? Os indicadores mostram que nós temos mais de 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto. Isso é terrível, né? Com todas as implicações ambientais, fortes implicações ambientais, implicações de saúde, implicações da educação, como é que uma criança que vai estudar se está passando esgoto em frente à casa dela, né? Toda a dificuldade que isso traz. Então, o novo marco de saneamento, ele é muito relevante. A gente fez um grande seminário recentemente, fizemos, na verdade, fizemos uns 3 seminários, 3 eventos pelo menos, e estamos fazendo publicações, temos uma grande parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento, e mês passado um grande evento em Brasília sobre isso, um evento de 3 dias. Porque ele é muito ambicioso, ele sai desse quadro de hoje, mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento, sem esgoto, para uma meta de 100%, gente, isso é em apenas 10 anos, em 2033, está em cima, né, 2033, está aí, daqui a pouco a gente chega lá,
em 2033 a gente ter 100% de cobertura, universalização do serviço de saneamento. No ritmo que a gente está hoje, é impossível, não é? Então tem uns cálculos que se precisa de pelo menos 700 bilhões de investimento. O Brasil, desde 2016, o governo federal, o investimento líquido é negativo. Então como é que faz isso? Não é? Como é que resolve isso? Então tem toda uma estratégia e os tribunais de contas têm um papel decisivo, Rosa, para cumprir esse novo marco de saneamento. Então o Instituto Rui Barbosa está muito preocupado com isso, é uma agenda central na questão ambiental do país, mas também na questão de saúde, na questão de educação, como falei há pouco. Então, para essa primeira, acho que eu já cumpri também meu tempo, o tempo é muito curto, só para ressaltar, enfatizar que o Instituto Rui Barbosa, a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas Brasileiros, tem sim uma preocupação muito grande nesses temas, nessa agenda ambiental que interessa tanto ao Brasil e interessa tanto ao mundo. Obrigado. Obrigada, doutor Edilberto. De fato, nós precisamos agradecer ao IRB, parabenizar o seu trabalho em frente à instituição, além dos demais que o precederam, porque agora sim, eu considero que os tribunais de contas brasileiros estão no mesmo passo em busca da excelência e o Instituto Rui Barbosa contribui enormemente com isso. É o grande responsável, inclusive. O doutor Paulo me pediu a palavra. Eu quero, por favor, pedir licença a todos para saudar o nosso conselheiro Reginaldo Parnalveni, ouvidor do nosso Tribunal de Contas, e também o nosso querido conselheiro César Colares, do Tribunal de Contas do município. Um abraço a vocês. Muito bem lembrado, doutor Paulo. A luz nos impede de visualizar bem as pessoas que aqui estão. Obrigada. Todos deveriam, inclusive, estar discutindo conosco o mesmo assunto. Infelizmente, temos um número limitado de assentos. Pergunto ao doutor Sérgio se gostaria de continuar. Por favor. Oi, está ouvindo? Vocês estão ouvindo? É que eu não ouço, né? E nem eu. Bem, eu vou encurtar os meus cumprimentos aqui para não perder tempo. Eu vou só cumprimentar, é claro, a conselheira Rosa, que assumiu essa batata quente aqui. De última hora. De última hora, mas já viram que ela se sai super bem. Eu vou falar rapidamente sobre o papel do tribunal. No Pará tem 2 tribunais, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos municípios. Então, o nosso foco é o Tribunal de Contas, são os municípios. E nós só temos 3 tribunais de contas realmente de municípios no Brasil. É o Pará, é a Bahia e é Goiás. Então, a nossa ação é diferente, ela é focada nos municípios. E eu vou trazer para vocês um número assim que é importante. O Pará tem 90 unidades de conservação. Essas 90 unidades de conservação praticamente cobrem 400 mil quilômetros do estado do Pará. A maioria são federais, mas a maior área é estadual. Por incrível que pareça, o nosso estado tem a maior quantidade de extensão de unidades de conservação. E desses 400 mil quilômetros quadrados, os municípios só são responsáveis por 1% dessa área. Só existem 10 unidades de conservação municipais. E isso equivale mais ou menos a 17 mil quilômetros quadrados, é muito pouco. E esse seria o foco, vamos dizer assim, do Tribunal de Contas dos Municípios. Mas eu diria assim, a gente tem alguns problemas e que eu vou dividir essa minha fala rápida aqui em dois momentos. Um seria assim, vamos dizer assim, o que é que seria restritivo à atuação do TCM em relação às questões ambientais? O primeiro problema que a gente percebe é que a gente tem uma limitação muito grande de um controle externo mais efetivo quando a gente tem uma ausência de uma política pública bem definida. E a gente não tem uma política pública de meio ambiente bem definida. E, na realidade, a gente tem aquilo que, inclusive, a conselheira Rosa falou no início, a questão da governança. Falta governança, principalmente na questão ambiental. Por quê? Porque o município, quando ele atua na área ambiental, ele é concorrente das ações federais e das ações estaduais.
Então, se a gente não tiver um comportamento de uma visão mais geral, onde todos os entes possam fazer parte dessa ação, provavelmente a gente vai ter insucesso naquilo que a gente pretende atingir. E aí a gente tem uma dificuldade maior, que é justamente a ausência de parâmetros, de indicadores, de metas. Como é que a gente vai saber se uma meta na área ambiental está sendo cumprida se elas não são explicitadas? Diferentemente de uma meta na área de saúde ou na área de educação, que a gente pode saber se o município está cumprindo os índices do IDEB ou não, porque a gente tem os resultados. Então a gente precisa realmente participar de uma forma, de uma proposição de uma política ambiental que seja de conhecimento de todos e que possa ser discutida por todos. A outra limitação que a gente tem em relação aos municípios é a fragilidade das estruturas técnicas dos municípios. A gente tem uma fragilidade muito grande, então a gente não pode exigir muitas vezes uma ação de tanta qualidade e de uma exigência qualitativa tão grande como são essas ações na área de meio ambiente e sustentabilidade. Entretanto, a gente tem alguns pontos positivos. Os pontos positivos da atuação do TCM, no meu modo de entender, é a grande capacidade de mobilização que o Tribunal de Contas tem. A gente tem uma enorme capacidade de mobilização, nós estamos sempre juntos, nós estamos sempre próximo dos gestores e a gente tem um atendimento muito rápido por parte das estruturas de gestão municipais. A gente tem outra coisa muito positiva no estado do Pará, gente. A gente está discutindo agora a questão da educação, do ICMS para a educação, e o Pará, desde 2012, tem o que a gente chama de ICMS verde. Na realidade, parte do ICMS que os municípios recebem, eles têm alguns indicadores da área ambiental que nós acompanhamos e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado também acompanha, para definir a parcela do ICMS que é recebida e que chega a 8% a participação do ICMS verde. Então é muito importante, isso seria uma forma da gente trabalhar de uma maneira mais racionalizada, sob o ponto de vista de toda a extensão do território. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje mais de 30 municípios que têm secretarias municipais de meio ambiente e nós temos mais de 100 municípios que têm fundo municipal de meio ambiente para que eles possam receber os valores do ICMS nessas contas para poderem exercerem as atividades dentro dessa área. E, por último, eu diria que a gente tem no tribunal uma experiência muito boa utilizando o TAG, o Termo de Ajuste de Gestão, que equivaleria ao TAC do Ministério Público, onde a gente impõe aos gestores políticas públicas e com metas e com obrigações de serem atendidas e com o não atendimento, com repercussão nas prestações de contas, no julgamento das contas, que faz com que essas ações realmente sejam possíveis de serem realizadas. É muito importante isso. Eram essas palavras que eu tinha para trazer, mas eu acho que a gente teria muita coisa para discutir. Obrigado a todos. Obrigada, doutor Sérgio. De fato, a experiência do Tribunal de Contas dos municípios é muito importante para nós, do Tribunal de Contas do Estado. Contamos com isso e vamos investir na elaboração dessas políticas públicas faltantes, dos indicadores necessários para viabilizá-las, e contamos sempre com a parceria do Tribunal de Contas dos municípios, além dos demais tribunais, é claro. Doutor Vanderlei, por favor. Um bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a nossa presidente Rosa, em nome dela cumprimentar todos os demais, para que, como nós temos nosso tempo curto, vamos... como os tribunais de contas, especialmente da região norte, poderão contribuir para a governança ambiental? Esse é o tema que eu vou tocar, porque na minha gestão eu tenho procurado no Tribunal de Contas de Roraima, entendeu, dar um enfoque não só na ação fiscalizadora, mas na ação pedagógica. E eu entendo que os tribunais de contas
como órgão indutor nessa questão ambiental, assim como nós estamos fazendo na primeira infância, entendeu? Onde todos os tribunais de contas do Brasil estão atuando no sentido de que a gente possa criar um ambiente favorável ao desenvolvimento da primeira infância, pode ser aplicado da mesma forma nos tribunais de contas na questão ambiental. A primeira coisa, nós não vamos conseguir nenhum resultado positivo se essa ação não for integrada, ou seja, governo federal, governo estadual, governo municipal, a participação da sociedade civil, das entidades não governamentais, no sentido de que a gente possa auxiliar os estados e municípios da região norte. Porque não basta só nós colocarmos e estabelecermos meta, ter as normas que são a nível nacional, que só quem legisla sobre o meio ambiente é o governo federal, se a gente não tiver dar a condição necessária, ou seja, treinar e capacitar, principalmente nos municípios, por exemplo, você tem um programa, quais são os municípios que hoje têm, entendeu, um programa de desenvolvimento sustentado? Praticamente nenhum, só os grandes municípios que têm, nos municípios menores não tem. Não porque não queira, porque eles não têm capacidade, entendeu, financeira de bancar uma equipe no sentido de preparar e treinar isso daí. Então, se não tiver um órgão capaz de nos auxiliar e de auxiliar esses prefeitos, para que forme, entendeu, treine e capacite esse pessoal para que a gente possa dar. E como os tribunais de contas podem entrar nesse processo? O Tribunal de Contas entra na parte pedagógica, ajudando na parte pedagógica, como nós estamos fazendo na primeira infância, e também na parte fiscalizatória. Porque nós não queremos, como membros dos tribunais de contas, entendeu, ser gestores da política pública. Mas nós podemos ser indutor. Como nós somos órgãos fiscalizadores, nós mostramos o caminho e dizemos para o gestor, olha, o caminho correto é por aqui. E se ele não o fizer, cabe a nós que temos o poder de fiscalizar, entendeu? Cobrar resultado. Ele pode seguir o caminho que ele quiser, fazer ou não fazer, entendeu? E se ele fizer por um outro caminho que dê certo, tudo bem. Mas, na realidade, o que nós não somos, entendeu, executores de política pública. Nós vamos ser indutores de política pública. Então, essa vertente que os tribunais de contas têm levantado e têm feito com sucesso, eu acredito que o exemplo maior é o exemplo da primeira infância. Eu participei de vários eventos no Brasil inteiro. O Edilberto é testemunha e os demais conselheiros aqui são testemunha de como está sendo um andamento desse processo. Entendeu? Além de você, entendeu, fazer o treinamento, você coloca, tem sido feito, eu vi em Palmas, no Tocantins, os caras fazendo leis, impondo no orçamento recurso para a primeira infância. Esse mesmo modelo poderia ser copiado para a área ambiental, porque a área ambiental não basta só você dizer, não, vamos preservar o meio ambiente. A Amazônia é um mundo, entendeu? Dentro da Amazônia nós temos, por exemplo, o exemplo do Amazonas, e o Tribunal de Contas do Amazonas, que é pioneiro nessa questão ambiental. Mas fora ele, entendeu? Vou dar um exemplo do meu estado. Em 2013, nós fizemos uma ação ordenada, orientada junto com o TCU na questão ambiental. 2013 e 2019, antes da pandemia, nós fomos verificar, entendeu, essa ação, qual ação? O que a gente verificou? Nas unidades de conservação, não foi... O que se verificou, então, naquele momento? Que não havia mudado absolutamente nada, entendeu? O poder público federal, entendeu? Que tem um órgão de fiscalização, tem o IBAMA, mas que efetivamente não tem pessoal, não tem recurso, não tem coisa, ou seja, pouco se muda. Você cria as unidades de conservação, e eu vi aqui falando essa questão, entendeu? Não basta só criar a unidade de conservação, ela tem que trazer um resultado positivo na área de sustentabilidade, na área de preservação, ou seja, você cria a unidade e deixa lá, e não dá suporte. O que tem? Você não tem pessoal capacitado, você não tem uma mão de obra qualificada, você não tem uma infraestrutura básica, você não tem uma estrutura mínima de fiscalização dessas unidades de conservação.
Então, se nós juntarmos forças, governo federal, governo estadual, governo municipal, entendeu? As organizações não governamentais, a sociedade civil como um todo, entendeu? Nós vamos ter um resultado positivo. Caso contrário, eu tenho quase 40 anos, 30 anos de vida pública, a gente participa desses eventos e os resultados práticos são poucos. O que eu estou muito feliz e estou alegre, entendeu, com a minha vida no tribunal, entendeu, com essa questão da primeira infância, porque nós estamos fazendo e concluindo e com certeza vamos ter resultado. Por quê? Porque nós estamos criando todos os meios necessários para que essas políticas possam ser feitas, ou seja, tem um prefeito lá, do prefeito do Iramutã, da comunidade indígena do Iramutã, chamado Benício. Ele vai lá comigo, olha, Célio, não me deixe errar, não me deixe fazer errado. Ou seja, a creche dele que está lá, entendeu, está inacabada, porque o outro prefeito deixou ele devolver o dinheiro. Não é assim, Benício. Vamos aproveitar o que nós temos, entendeu? Então, essa questão é uma questão que a gente tem que ver com os olhos bem atentos, ter o cuidado necessário para não só impor aos municípios, aos estados, entendeu, deveres, sem dar a eles as condições necessárias, que é o financeiro, que é o orçamentário, que é o treinamento de pessoal, qualificação de mão de obra, que é, entendeu, a infraestrutura necessária para que se faça esse resultado a gente ter. Então, o sistema de governança hoje na questão ambiental precisa disso. Nós precisamos muito disso daí. E nós só vamos ter resultado se nós tivermos uma ação conjunta, integrada. Não basta só criticar, não basta só levantar. Por exemplo, é como disse o colega do Amapá, entendeu? Muitas vezes as pessoas falam da Amazônia sem conhecer a realidade da Amazônia, sem conhecer que a Amazônia tem 30 milhões de pessoas que moram e que precisam crescer, precisam se desenvolver, precisam, entendeu, não permanecer no estado que está. Nós temos a questão dos povos originários, em Roraima, que é um grande problema, entendeu, na questão da garimpagem. Eu estava falando com a questão da coisa que é a questão ambiental, e que hoje aquele garimpo que anteriormente nós conhecemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, ele não existe mais. Hoje em Roraima, quem comanda o garimpo não é os garimpeiros, é as organizações, entendeu? As facções criminosas que dominam no garimpo. Então, tem que se tomar um cuidado todo especial, porque lá ela funciona em duas vertentes. Uma para saquear e tirar o ouro, o outro para fazer o transporte de droga na fronteira, porque nós temos uma fronteira. E essa questão ambiental é uma questão gravíssima e que precisa ser visto, e visto com cuidado o governo federal, porque não basta deixar o governo estadual, cobrar do governo estadual uma fiscalização, quando na realidade ele, para entrar na área Yanomami, ele só entra se ele tiver autorização da FUNAI. Então, não basta cobrar do município que está lá para fazer a fiscalização, porque ele não tem condições. A área é extensa, nós não temos capacidade. Então, tem que ser o governo federal efetivamente que faça essa fiscalização. Era essas considerações que eu gostaria de deixar. Agradecer a participação dos colegas que fazem presente aqui, dizer a vocês que foi um prazer a gente estar aqui, e eu tenho a esperança que a gente tenha dias melhores e um futuro melhor na questão ambiental, porque delas vai depender o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, entendeu? E se nós não tivermos uma ação concreta e absolutamente eficaz, nós vamos ter problemas muito sérios no futuro. Muito obrigada, muito bom, doutor Vanderlei. O seu entusiasmo, ele nos contagia. Certamente sairemos daqui diferentes de como entramos. Muito obrigada por dividir conosco essa realidade, a realidade de Roraima e a sua experiência. Vamos sim nos unir para, como indutores de políticas públicas, melhorarmos a condição ambiental da nossa região, do nosso país, do mundo inteiro, enfim. Me pediram para interromper um pouquinho o nosso painel para apresentar um vídeo de 10 minutos do ministro Bruno Dantas. Não apresentamos no início por problemas técnicos, mas agora ele está disponível.
Por favor. Ai, o som. Você está ouvindo? Não. O som. Vai reiniciar, não é? Vamos reiniciar. Consegue ver? Continua sem som. A cada um de vocês neste importantíssimo evento que busca reunir e fomentar o debate entre autoridades, especialistas, investidores, lideranças e organizações públicas e privadas em prol do avanço e do fortalecimento de soluções que conciliem o desenvolvimento econômico, a redução das desigualdades e a conservação das florestas e da sociobiodiversidade na Amazônia. Eu quero parabenizar a todos os envolvidos na sua organização e faço isso na pessoa do ministro Raul Jungmann, que é diretor-presidente do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Mineração. Meus cumprimentos também ao meu estimado amigo conselheiro Júlio Pinheiro, que integra o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e que é o moderador deste painel, assim como também quero abraçar todos os demais conselheiros participantes. Infelizmente, compromissos inadiáveis me impediram de estar presente aí com vocês como eu desejaria. A região amazônica abriga 1/3 das florestas tropicais do mundo e uma significativa parcela da diversidade biológica terrestre conhecida. Além disso, ela desempenha um papel fundamental na regulação do clima global, na provisão de recursos hídricos essenciais para a agricultura e a energia da América do Sul, e também na subsistência de muitas populações rurais. A Amazônia Legal brasileira abrange 9 estados que concentram cerca de 60% da floresta amazônica e abrigam 28 milhões de brasileiros. Segundo o relatório Equilíbrio Delicado para a Amazônia Legal Brasileira, um memorando econômico publicado pelo Banco Mundial neste ano, estamos nos aproximando a cada dia de um ponto sem retorno no qual as mudanças climáticas e o desmatamento podem aniquilar grandes extensões de floresta tropical. O desmatamento na Amazônia Legal apresentou significativa redução entre 2004 e 2012, mas vinha aumentando desde então, especialmente entre 2019 e 2021. Felizmente, os dados deste ano nos deixam mais otimistas quanto ao futuro. O desmatamento na região coloca em risco o valor da floresta em pé, estimado em mais de 317 bilhões de dólares por ano, o que ultrapassa em até 7 vezes o valor estimado da exploração privada ligada à agricultura extensiva, à exploração madeireira ou à mineração. Além dos impactos climáticos e econômicos associados ao desmatamento, o custo da inação também resulta em progresso social mais lento, com estagnação ou aumento da pobreza em muitos estados amazônicos. Diante deste cenário desafiador, é urgente que a legislação brasileira de proteção às florestas naturais seja aplicada e que medidas sejam consideradas para promover tanto a proteção das florestas quanto o crescimento inclusivo. Combater o desmatamento ilegal não é apenas uma questão econômica e ambiental, mas também se alinha aos compromissos assumidos pelo nosso país no cenário internacional, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no âmbito da Agenda 2030 e também do Acordo Climático de Paris. Políticas públicas, governança e incentivos econômicos eficazes, tanto nos estados amazônicos como no resto do Brasil, são fundamentais para proteger a Amazônia. Somente assim será possível revigorar o progresso econômico, promover a redução da pobreza e garantir que o modelo de desenvolvimento não se baseie apenas na expansão da fronteira agrícola e na extração de recursos naturais. Como pilares institucionais do controle externo,
Os tribunais de contas são, portanto, incontestavelmente vocacionados a desempenhar um papel basilar neste processo, dada sua importância na promoção dos parâmetros de boa governança e tendo em vista sua função de fiscalizar e avaliar as políticas públicas propostas e executadas pelos respectivos governos. Temos competência para atuar no controle ambiental preventivo e no combate à ocupação territorial desordenada, examinando a conformidade e o desempenho dos mecanismos de regularização fundiária, bem como a fiscalização dos ordenamentos resultantes. Um exemplo desse tipo de atuação foi a auditoria realizada aqui pelo Tribunal de Contas da União no programa Terra Legal, que teve por objetivo a regularização fundiária nas terras públicas federais não destinadas na Amazônia Legal. Entre outras constatações, a fiscalização evidenciou o descumprimento da função social de propriedades rurais da União, a perda de valor de mercado de imóveis, a distribuição do patrimônio público sem a devida contrapartida e a ocupação irregular e em desconformidade com os objetivos do programa de áreas já tituladas ou indeferidas. Diante desse cenário, o TCU expediu determinações e recomendações visando a correção das irregularidades e ao aprimoramento do programa. O tribunal também detectou problemas na estrutura de governança das políticas de controle do desmatamento ilegal. Para vocês terem uma ideia, entre 2010 e 2022 foram realizadas fiscalizações e monitoramentos em áreas protegidas e unidades de conservação e foram discutidos temas relacionados à prevenção e ao combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Entre as situações encontradas, eu gostaria de destacar a ausência de elementos fundamentais nos planos de controle do desmatamento, a falta de definição clara das competências dos principais atores envolvidos na formulação e na coordenação da política, a redução da capacidade de fiscalização do IBAMA ao longo dos anos e a necessidade de aprimoramento do arranjo normativo institucional da política de controle do desmatamento na Amazônia. O tema, por sua relevância, foi incluído na lista de alto risco da Administração Pública Federal, que é um documento elaborado pelo TCU para identificar problemas mais críticos e urgentes que precisam ser enfrentados no âmbito da administração pública. Além disso, os órgãos de controle, como os tribunais de contas, podem contribuir para a formulação e estruturação de um novo modelo produtivo na Amazônia que privilegie a tecnologia e a inovação, a circularidade e a descarbonização das cadeias produtivas. É importante destacar que já existem iniciativas governamentais nesse sentido, como o Plano de Transformação Ecológica, divulgado recentemente pelo governo federal, que prevê a criação do mercado regulado de carbono, a emissão de títulos soberanos sustentáveis, a criação de uma taxonomia sustentável nacional e a reformulação do Fundo do Clima para financiar atividades relacionadas à inovação tecnológica e à sustentabilidade. Iniciativas como essa certamente têm e terão a Amazônia como foco fundamental para seu sucesso. Outras questões que também devem ser enfrentadas pelos tribunais de contas são a mudança climática e o controle do desmatamento e de outras atividades degradadoras do meio ambiente. Auditorias de conformidade e operacionais são instrumentos de grande relevância e utilidade para corrigir eventuais irregularidades e identificar oportunidades de melhoria na atuação governamental. Com essa ideia, eu gostaria de destacar a iniciativa global chamada Climate Scanner, que é liderada pelo TCU no âmbito da INTOSAI, a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle. E essa iniciativa tem o objetivo de avaliar as ações governamentais relacionadas ao financiamento e à governança climáticos, bem como verificar as políticas públicas de adaptação e mitigação. Essa iniciativa conta com a participação de 18 países e tem o objetivo de construir uma plataforma eletrônica que fornecerá um panorama global
sobre os desafios enfrentados pelos governos nacionais, além de detectar forças e boas práticas relacionadas ao combate da crise climática. O resultado é uma efetiva contribuição para a avaliação das ações adotadas pelos países como resposta à emergência climática. Pretendemos já levar os primeiros resultados desse trabalho na Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP28, a ser realizada em novembro deste ano em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Trabalhos como o Climate Scanner são fundamentais para aumentar a efetividade das ações governamentais e a transparência, além de incentivar o debate, o engajamento e de impulsionar a transição para um novo modelo produtivo na Amazônia. O desenvolvimento da Amazônia Legal é um desafio complexo que requer ação coordenada nos níveis global, nacional e local, pois os impactos e benefícios são globais. Como afirmou Amina Mohamed, vice-secretária-geral da ONU, em visita recente ao país, o Brasil, dizia ela, sempre foi uma voz de liderança para o modelo de desenvolvimento que integra as dimensões social, econômica e ambiental. Prossegue essa alta dirigente da ONU. Um modelo de desenvolvimento que coloca a transformação econômica no centro. Essa é a visão que nós devemos resgatar, porque é assim que os estrangeiros nos veem. Na qualidade de órgãos de controle, vamos cumprir a nossa nobre missão constitucional e contribuir para o êxito nesse importante desafio. Eu quero me despedir agradecendo mais uma vez o convite para participar dessa importante conferência internacional Amazônia e Novas Economias, que reúne tantas personalidades brasileiras e internacionais em torno de um tema que merece toda a nossa atenção e toda a nossa devoção. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Do fone de ouvido, mas tentei fazer a leitura labial possível, mas entendemos, conhecemos o papel do Dr. Bruno Dantas e de todos os ministros que compõem a Corte de Contas da União, e nos conforta saber que contamos com a parceria e sabermos que teremos sim a necessária união dos entes federados para atingirmos efetividade das ações governamentais em prol da pauta ambiental, em cumprimento com a missão constitucional enorme que temos, como bem dito pelo ministro Bruno Dantas. Então, dando seguimento ao nosso painel, vocês têm um microfone por aí? Sim. Então, por favor, doutor Malheiro. Sim, está na ordem. Bom dia a todos, queria aqui cumprimentar todos que aqui estamos juntos, em nome da nossa presidente, conselheira Rosa, queria cumprimentar todos que estão aqui conosco também, estamos todos juntos no mesmo barco, nas mesmas situações, é bom falar meio por fim, eu achei até que seria o último, porque praticamente tudo já foi dito. E realmente nós hoje vivemos este momento de transição, como disse o ministro, como já foi dito aqui, onde nós sofremos de um planejamento a longo prazo para a Amazônia, mas todos necessitamos dele, todos precisamos e sentimos que precisamos mudar e evoluir o modo como nós tratamos. E há uma ausência de um planejamento global. Então, por vezes eu vou até inverter um pouco o que eu ia dizer, ia falar mais de nós, mas já que entramos no assunto, nós precisamos de um tratamento que mostre a realidade do crescimento dentro da Amazônia. No nosso estado, lá no Acre, em 1980, nós tínhamos 300 mil habitantes. 40 anos depois, nós temos perto de 1 milhão de habitantes. Naquele tempo, nós tínhamos uma área desmatada de 7% do estado.
A população mais do que triplicou, hoje nós temos 15% de ocupação do Estado e temos 85% de preservação. Mas como este crescimento não está dentro de um planejamento total e global, será que nós estamos certos? Estamos aquém? Estamos além? Quanto nós queremos? O que é necessário? A população cresceu, precisa comer. Então nós precisamos de um modelo que seja definido acima de todos nós, com a participação de todos nós, e como foi aqui dito, os tribunais têm muita informação para passar, mas não cabe a eles fazer a definição do projeto, mas incentivar, participar. Temos muitos dados, então podemos ajudar, mas não é nossa iniciativa. Então a nossa iniciativa é essa: prefeituras, vamos lá, criem um órgão ambiental, qual é a regra de vocês? Tentamos ajudar, fazemos as auditorias operacionais, como disse o ministro, como nós já fizemos todos lá, nós fizemos na reserva Chico Mendes à época, para acompanhar os investimentos das prefeituras, como era a ocupação, uma reserva extrativista. Partimos para a parte básica de lixo, lixão, e tivemos um prefeito entusiasmado em 2007, que fez uma unidade de tratamento de resíduos sólidos com os municípios ao redor, mas isso é pouco. A população cresceu, os jovens demandam oportunidades, aquelas comunidades que são de lá, indígenas, precisam também ter outras oportunidades. Nós vivemos numa região de fronteira, a droga, em função dessa falta de oportunidades, está concorrendo com o Estado, e é difícil usar essa palavra de Estado paralelo, ninguém gosta de ouvi-la, mas ele está entrando. E tudo isso em face, como todos nós aqui reconhecemos, da ausência de um planejamento global, inovações tecnológicas. E o tribunal sente isso. Junto com a Federação das Indústrias lá do Acre, promovemos com uma região do porto de Recife, aquele porto de tecnologia e inovação, levamos lá e tentamos que os jovens, a própria federação fez escola de desenvolvimento de automação e para tentarmos partir para esta outra área, mas precisamos que isso seja dentro de um projeto total, global, e como aqui tem sido repetido desde o primeiro dia deste congresso, a ausência deste planejamento. Então, hoje nós não sabemos se, por termos dobrado a área desmatada com a triplicação da população, se nós estamos certos, não sabemos. E nesse período entrou aqui a soja, no início era só o gado, em função de um projeto nacional da década de 70. Era o gado. Mas hoje nós temos soja, temos banana, temos café. Mas qual é a limitação? Porque nós estamos falando em desmatamento e trancar o desmatamento. É possível? Talvez, eu acredito até que sim. Hoje nós temos grandes inovações na produção agrícola. Mas qual é o tamanho que nós devemos ter? Mas nós temos uma curva de crescimento da população com uma previsão de diminuição daqui a 20, 30 anos. Então não é difícil nós fazermos um planejamento de ocupação com limite ao desmatamento, com inovação tecnológica, com uma possibilidade de redução das mudanças climáticas, mas tudo isso dentro de um plano global que a Amazônia sente não ter. E como nós hoje tratamos a Amazônia? Pelas regras antigas. Me lembro da época em que era incentivada a colonização, com abertura de projetos na década de 60, na década de 70, com incentivo para o pessoal que vinha do Sul, que deu uma ótima e uma grande participação, evolução para a nossa região. Mas aquele é um modelo daquela época. E hoje nós estamos definindo, será que houve uma ocupação correta, a distribuição do título foi certa? Sim. Mas nós continuamos no mesmo modelo. Então, se nós queremos fazer, naquela época não havia limitação, não sei se os senhores lembram, havia um financiamento que chamava Proterra, onde se não fosse entregue a terra rasa, sem nenhuma árvore, não se recebia dinheiro. Qual é o modelo? Como nós vamos fazer? E nós, tribunais de contas, nos sentimos angustiados, porque nós temos muita informação, nós queremos o desenvolvimento, a mineração. Por que nós não estudamos trocar áreas? Nós temos tantas. Olha, se eu tenho riquezas, eu hoje preciso isso.
A sociedade e os jovens precisam de emprego e nós precisamos preservar. E qual é o problema e por que eu acho que estamos todos aqui, nós hoje reunidos aqui? Porque nós precisamos deste planejamento a longo prazo que consiga conciliar todos estes interesses. O interesse de desenvolvimento é importante, não vamos conseguir viver sem isso. O interesse de preservação, o interesse... Porque hoje, se nós não falarmos em preservação, nós não estamos atuais, nós não estamos vivendo no mundo de hoje. Mas se nós não falarmos que vamos também garantir o crescimento e a melhoria de vida para as comunidades locais e para os nossos filhos, nós também não estamos corretos. Qual é a solução disso? Planejamento integral da nova era para a Amazônia. E qual é o nosso papel no Tribunal de Contas? Participar com as nossas informações. Porque hoje, quando os gestores vêm conosco também, como fazem lá com os senhores, geralmente nós dizemos assim, já havia fazer esse plano, não vai dar certo. Pronto. Eu acho que até deveria cortar mesmo, até pelo tempo. Mas é isso. Então, finalizando, eu queria dizer que nós, Tribunais de Contas, temos muito a participar com a contribuição dos dados e, por isso, esses nossos esforços sempre, incentivar a criação das secretarias, de aplicar as regras, de definir algumas situações, mas nós somos sempre... Passar esse. Vamos trocar por esse, Fernando. Pronto. Pode ser. Voltou? Obrigado. Pronto. Então, nós temos sempre que estar limitados à nossa atuação, que é uma atuação de fiscalização, incentivo, instrução, mas só teremos força se houver um plano que ele redunde em recursos orçamentários dentro de um projeto que nós possamos fiscalizar. Fora disso, nós somos incentivadores e vamos continuar sendo, até esse plano surgir. Obrigado por terem aqui escutado. Muito obrigada, doutor Malheiro. Suas considerações são perfeitas. Precisamos ter o equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação e a contribuição que os tribunais de contas podem dar seria justamente com os dados, as informações que nós detemos. E para que isso se aprimore, alguns tribunais, alguns já estão mais avançados, outros menos, precisamos investir em controladorias, na formação dos nossos técnicos em direção à área, ao tema ambiental. Muito proveitosa essa sua contribuição. Passemos então pela ordem, vamos seguir a ordem. Passo à doutora Anete a palavra, por favor. Bom dia a todos. Até palmas, né? É para o conselheiro Júlio, né? Sim. Eu estou aqui representando o conselheiro Júlio Pinheiro, né? Que é o nosso patrono, o nosso patriarca, né, das auditorias ambientais do Tribunal de Contas. Eu cumprimento a todos, na pessoa da conselheira Rosa, dizendo que ser mulher já é difícil e em cargo de direção é muito mais. Nós sabemos muito bem o tamanho da missão e as nossas cobranças. Aprendo cada dia com todos eles. Quero lhe parabenizar. Obrigada. Né? Então, a minha missão que eu tenho hoje aqui é de mostrar um pouco do trabalho do TCE Amazonas, mas dentro daquela perspectiva que foi falada, inclusive, pelo conselheiro Célio, né? Nós procuramos trabalhar com determinações e recomendações no controle indutivo, né? Então, há 13 anos, foi criado o Departamento de Auditoria Ambiental, na gestão do conselheiro Júlio Pinheiro, né? Então, esse setor ele se estruturou através da capacitação de seus técnicos, através de uma parceria muito grande com o Tribunal de Contas da União, né?
na montagem de planejamento estratégico, matrizes, seleção do que seria prioridade para o controle externo trabalhar na agenda ambiental do Estado do Amazonas, né? E nós elegemos, na época, 2 temas, principalmente florestas e a gestão dos resíduos sólidos. Nós participamos inicialmente das auditorias operacionais do Grupo GAL, que era do Instituto Rui Barbosa, né? Foi muito bom aquele grupo para a nossa formação em si, para a gente aprender, né, a tratar o tema da melhor forma possível, verificando que o tribunal, que os seus técnicos necessitavam de capacitação e formação. Nesse período de 13 anos, é fundamental que se fale que o nosso trabalho tem um sucesso em função do apoio incondicional do Ministério Público de Contas. Em 2013, nós surgimos em 2010, em 2013 o Ministério Público de Contas criou uma coordenação ambiental, que é dirigida pelo procurador Rui Marcelo, né, com muita maestria, e nós procuramos trabalhar em conjunto. Então, sempre que abre uma representação, a gente faz aquela reflexão, faz o levantamento, mesmo se é necessário a abertura de uma representação para resolução, né, de problemas. Em 13 anos foram instaurados, então, mais de 200 processos nas áreas de governança dos órgãos de gestão e controle ambiental, áreas protegidas com ênfase em unidades de conservação. O Amazonas tem 42 unidades de conservação estaduais, né, que em 2013, na primeira auditoria, elas dependiam 83% de recursos de cooperação internacional, né. O Tesouro, né, os recursos do Tesouro eram bem poucos, né, e ações prioritárias, elas ficavam a cargo da cooperação internacional. Então, quando acabava o recurso, acabava a ação, né. Foi um dos primeiros problemas que nós identificamos e, inclusive, acho que no encontro de 2013 do Espírito Santo, né, da Tricom, nós fizemos um trabalho de levar todos esses dados lá. Foi muito importante, nesse momento, o apoio do conselheiro do Mato Grosso, né? Conselheiro que tem um trabalho, Luiz Henrique, né? Luiz Henrique Lima. Sim. Então, o nosso tribunal, na verdade, ele colheu daqui, colheu aqui, colheu da Bahia, que já tinha algumas auditorias, Rio Grande do Sul, para a gente construir o nosso modelo de gestão. Então, na auditoria de unidade de conservação de 2019, a gente verificou uma mudança. Então, já está 50%, 50%, né? Aos poucos, as atividades, as unidades, elas vão sendo bancadas pelo recurso do Tesouro, mas também com a utilização dos recursos de compensação ambiental, que é um recurso que é complicado, né? Muitos órgãos recebem, que é para a unidade de conservação, mas eles não prestam contas. Então, nós estamos muito atentos a essa questão. Na área de saneamento básico, nós fizemos auditorias em todos os municípios. Eu digo ao Dr. Rui Marcelo que ele nunca gosta de uma representação. Quando ele abre de saneamento básico, resíduos sólidos, ele abre nos 62 municípios do Amazonas. Então, a gente está sempre com uma pauta bastante atuante. Agora, um outro detalhe que foi falado, eu não lembro, acho que foi o conselheiro Leão, nós atuamos principalmente no apoio à regulamentação de algumas pautas que não estavam regulamentadas. A política estadual de resíduos sólidos, ela foi publicada nesse período. A política de recursos hídricos do Estado também nós atuamos. Dr. Rui Marcelo, inclusive, contribuiu com a minuta que está na Assembleia Legislativa do Estado agora para a regulamentação da compensação ambiental, né? Daquela valoração, né, de que é 0,5% em nível federal, e o Estado está fazendo essa gradação. Então, em todos esses momentos, nós temos parcerias com a Secretaria de Meio Ambiente e com o Instituto de Proteção Ambiental. Eles chamam a gente nós somos os malvados favoritos, né? Nós somos os malvados favoritos, porque eles sempre estão na consulta. Hoje, nós temos um centro de monitoramento de áreas protegidas dentro do Instituto de Proteção Ambiental, muito moderno, extremamente moderno, e eles já conseguem fazer a autuação remota, onde ele economiza e ele não precisa ir em campo. Ele faz avaliação da propriedade, se tem cadastro ambiental rural, entendeu? E leva um tempo, ele não consolida o auto imediatamente. Ele faz primeiro uma análise, né? Então, é muito interessante esse trabalho que está sendo feito no Amazonas. As nossas fronteiras, elas são um risco muito grande, né? Essa é a maior área. Nós temos o sul do Amazonas,
a nossa fronteira com Rondônia e a nossa fronteira com Mato Grosso, né, ali está o arco todinho do desflorestamento. Então, é um foco. Em 2011, nós não tínhamos nenhuma representação do controle ambiental do Estado nessas áreas. Hoje, nós temos 5 centros multifuncionais. Um é no Baixo Amazonas e 4 nos municípios de Apuí, Boca do Acre, Humaitá e Lábrea, que são os municípios que têm os maiores índices de desmatamento, onde avança também um pouco da fronteira agrícola. E o nosso olhar também se volta para as populações desses municípios, para a gente abrir o diálogo, porque eu não posso também só chegar e dizer, olha, eu vou punir. Não, a gente primeiro tem que fazer o controle indutivo, para depois, se não tiver nenhuma chance, nenhuma solução, aí sim vamos pensar de que forma vamos agir, né? Então, no presente nós estamos trabalhando temas novos, como compensação ambiental, mercado de carbono e a governança dos municípios quanto à estruturação da defesa civil, que tem muito a ver com esse processo todo de mudança climática. Então, nós estamos chegando aos municípios, você tem plano, já apresentou seu plano de contingência, está feito, não está, o que precisa? Nós também indicamos o caminho para o acesso de recursos. A FUNASA tem recursos para a elaboração de projetos, para aterros sanitários de baixa complexidade, né? Então, são sempre caminhos que eles sempre vêm ao tribunal, né? E nós usamos também a ação educativa por meio da Escola de Contas Públicas do TCE. Hoje nós temos um curso, Noções de Gestão Ambiental e Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é muito acessado. E para concluir aqui, por causa do tempo, o Amazonas participou, né, teve uma ação institucional em todos os comitês do Instituto Rui Barbosa e da Tricom nesses últimos 13 anos. Nós participamos da elaboração das 2 resoluções que o conselheiro citou, né, e também, além de recursos hídricos, de gestão de resíduos sólidos, de gestão florestal, né, que foi editada ao final de 2022, de 2021-22, né, que foi com a Transparência Internacional. Então, a gente sempre está ali fazendo uma costura e, quando a coisa é boa, a gente pega para o Amazonas e pega para os outros tribunais também. E, por fim, a nossa inserção nos comitês e fóruns do Estado do Amazonas, né? No Conselho Estadual do Meio Ambiente, a gente, claro que não tem assento, mas a gente sempre lá está escutando, pegando a ata, ver como é que está, e de igual forma no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Nós criamos um fórum, né? Esse fórum é coordenado pelo TCE, é um fórum que ele tem aqui no WhatsApp. É um grupo que nós temos empresários, temos a sociedade civil, temos catadores, temos gestores de órgão para a questão dos resíduos sólidos, para avançar logística reversa, educação ambiental e coleta seletiva, certo? Então, é um tripé. Sem isso, não adianta construir aterro sanitário. Você vai construir e vai acabar, né, virando um lixão, né? Concluindo, eu achei interessante quando o conselheiro Célio falou sobre a questão do garimpo. O que acontece hoje com a questão ambiental? Por que os tribunais têm que atuar? Porque, junto ao desmatamento e aos crimes ambientais, se associaram os outros crimes, né? Tráfico de drogas, evasão fiscal, né? É aquela madeira que sai pelo ralo, contrabando. Então, é nesses pontos que a gente tem que fazer a nossa verificação e atuação. Já me estendi bastante, agradeço muito. Eu acho que o nosso lugar realmente é esse aqui, é discutir e ver a nossa melhor forma de atuação. Obrigada. Muito obrigada, doutora Nete. De fato, o doutor Júlio está muito bem representado pela senhora aqui. Inclusive, eu já venho solicitar, em nome do meu tribunal e, quem sabe, dos demais, uma imersão no Tribunal de Contas do Amazonas para chegarmos próximo a ao patamar que o Tribunal do Amazonas está. Passo então agora a palavra ao doutor Júnior, para que Francisco Júnior, para que teça as considerações com respeito ao Tribunal de Contas de Rondônia. Obrigado, conselheira Rosa. Eu tenho, antes de começar a minha fala, que mencionar a vontade do nosso presidente, o conselheiro Paulo Cury, de estar aqui. Grande amigo. Ele tinha
outros compromissos inadiáveis e não pôde se fazer presente e me pediu para representá-lo. A minha fala, conselheira, é de otimismo. Sabe por que otimismo? Porque toda vez que uma política pública, que ela está na arena de discussões, ela está na voga, naturalmente as coisas melhoram. Eu lembro disso porque quando a Atricom e o IRB começaram a pressionar os tribunais de contas e eu comentei no meu gabinete que nós íamos começar a contar os processos por servidor, a produtividade de cada um, sem definir nada, automaticamente a produtividade melhorou. Automático. É um ambiente de controle, né? Está na arena, está na discussão. Eu lembro que no estado de Rondônia, quando nós criamos o Conselho Superior Previdenciário para tratar de questões previdenciárias, nós estávamos com uma situação complicadíssima e a partir do momento que todos os presidentes de órgãos e instituições autônomas tomaram conhecimento do problema, começaram a se preocupar, a situação evoluiu e mudou. E agora nós estamos com essa questão ambiental e naturalmente com ela também não vai ser diferente. Então daí o meu otimismo. Na verdade eu fiquei praticamente por último, tudo já foi falado, né? O conselheiro Paulo Martins falou da competência, né? De fato, foi patrimônio ambiental, é patrimônio público. Foi patrimônio público, a gente está presente, né? Não tem como. Foi política pública, qualquer que seja a política pública relacionada ao meio ambiente ou a qualquer outra área, primeira infância, educação, nós estamos presentes, porque, por excelência, nós somos o órgão que a Constituição deu a tarefa de aperfeiçoar as políticas públicas, de cuidar da eficácia das políticas públicas. Eu não quero ser mal interpretado, mas eu acho que o nome Tribunal de Contas apequena nossas competências. Nós temos muito mais competências do que meramente as que estão relacionadas às contas. Bom, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos aperfeiçoar essas políticas públicas relacionadas ao meio ambiente? Os tribunais têm como fazer isso? Tem instrumental? Sim, nós possuímos esses instrumentos, né? São as auditorias, as inspeções ou qualquer outro instrumento, instrumento de fiscalização. Lá nós temos utilizado em Rondônia levantamentos de auditoria para conhecer os órgãos e levantar os riscos na atuação dos órgãos do Estado com essa competência de atuação na esfera ambiental. O que a gente vem percebendo, a gente já tem algum tempo no controle, a gente percebe que as nossas auditorias, enquanto a auditoria está acontecendo e até o julgamento do tribunal, a auditoria é aquela conversa da arena, né? Está todo mundo tentando atender às determinações do tribunal, aí o tribunal fixou o prazo, acabou. E uma questão que o conselheiro Célio mencionou, o tribunal deu a determinação, e aí? Será que a determinação do órgão ambiental, que o tribunal fez ao órgão ambiental, lá no nosso caso é a SEDAM, será que a SEDAM tem autonomia para só ela, isoladamente, sem a intervenção das outras secretarias? Será que ela tem competência para dar cumprimento a essas determinações? Então, o que nós começamos a fazer? Quando nós concluímos as auditorias, a gente está sugerindo os TAGs também, termo de ajustamento de gestão, e nós já estamos listando Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria, para participar da assinatura dos TAGs, para que os órgãos do Executivo entendam que aquilo não é uma questão do Tribunal de Contas. Óbvio que a escolha fica na mão do gestor, mas aquilo é uma política de Estado. E aí, entre as secretarias do Estado, nós costumamos chamar a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Planejamento, porque na maioria das vezes, como já foi dito, o órgão ambiental ele não tem um planejamento de longo prazo, de médio prazo, ele está apagando incêndio, ele não tem estrutura para aquilo. Então a gente vem trabalhando nesse formato. E já temos alguns resultados dignos de nota, né, que eu acho que aqui, pela escassez do tempo, não dá para a gente trabalhar. Mas a gente vem sempre trabalhando, focando na integração, na ação integrada e na criação de um ambiente de governança favorável, para dar segurança
aos gestores e envolver todo o Estado e toda a sociedade civil organizada. Eu já vou me encaminhando para o encerramento, mas o ministro Bruno Dantas falou naquele documento do Banco Mundial e ele falou de forma bem superficial, mas aquele relatório é fantástico, tá? Lá no tribunal o pessoal já sabe que quando vai falar comigo sobre o tema, eu já coloco esse relatório do Banco Mundial no meio da conversa, porque ele parte da premissa, conselheiro, que o desenvolvimento e a preservação andam de mãos dadas. Eu não posso falar de preservação e esquecer o desenvolvimento, né? O nome do documento é o Equilíbrio Delicado da Amazônia Legal Brasileira, um memorando econômico. O organizador do documento foi o economista Marek Hanush. E o próprio documento, ele já cita 4 ações estratégicas. E aí deixa muito claro essa compatibilidade entre desenvolvimento e preservação. As ações estratégicas são melhorar o bem-estar da população, proteger a floresta, fomentar meios de subsistência rural sustentável e aí o principal, no ponto de vista financeiro, estruturar o financiamento para a conservação. Quando se fala dessa estruturação do financiamento da conservação, é que o ministro lá falou dos custos da inação. Tá? Esse relatório ele deve ter sido divulgado em março ou abril, mas ele foi finalizado ano passado, em setembro, outubro, e ficou sofrendo revisões pontuais. E ele falava que nós, da Amazônia, a Amazônia Legal Brasileira está abrindo mão de 317 bilhões de dólares pela omissão, pela inação. 317 bilhões de dólares. E se a gente for mudar para real com câmbio numa conta aí bem simplória, vai dar algo em torno de 1,5 tri, que representa aproximadamente 30% da receita do orçamento da União para 2023. É muito recurso que nós estamos abrindo mão por falta de ação. Nós precisamos agir, óbvio, de forma concatenada, de forma organizada, pautada num planejamento sério, que seja elaborado com a participação de todos, mas nós temos que passar para a ação, né? Nós temos, isso é unanimidade entre os estudiosos do direito ambiental, nós temos uma legislação excepcional. E o que está faltando? O que está faltando? Falta a gente dar aplicação, falta a gente obedecer. E o Tribunal de Contas é muito importante. No controle de legalidade que a gente faz, a gente pode cobrar dos órgãos estaduais, dos órgãos com competência ambiental em cada estado, que funcione adequadamente, que cumpra a legislação e fazer determinação compatível com as competências do órgão, mas já sinalizando que ele precisa melhorar. Lá o que nós estamos fazendo? Coisa muito sensível assim, a gente leva para as contas de governo. Governador, esse tema aqui, como nós já fizemos com a educação. Educação, nós temos números fantásticos. O presidente Paulo, quando fala de educação, o olho dele brilha. Mas nós já temos resultados louváveis, mas a gente está levando para a conta de governo, que é para o governo saber que aquilo é uma questão de Estado, não é uma questão de governo. E que pode, eventualmente, redundar numa manifestação pela reprovação das contas. Tem muita coisa para ser falada, mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Sim, eu agradeço e, mais uma vez, eu registro a alegria de participar desse evento. Muito obrigado. Prazer é todo nosso, doutor Francisco. De fato, a escassez do tempo nos impede de prosseguir nos temas. Eu passo imediatamente a palavra ao nosso conselheiro, meu vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, para as suas considerações. E, caso esgote o tempo, eu lhe passo a missão de encerrar, então, o nosso eu vou painel. cumprir o tempo. Por favor. Meu bom dia a todas e a todos, agradecendo a presença de todos os presentes. Não poderia deixar de cumprimentar e agradecer ao presidente do IBRAM, Dr. Raul Jugman, que viabilizou trazer para Belém este evento extraordinário que nos deu a possibilidade de tantos contatos, de tanto conhecimento e de um intercâmbio de ideias, até porque tudo isso visa a proximidade
do grande evento da COP que aqui teremos no nosso estado do Pará. Cumprimento a minha colega presidente conselheira Rosa Egídia, que tão brilhantemente vem conduzindo esse trabalho, o nosso presidente do IRB, conselheiro Edilberto Pontes, e todos os meus queridos colegas conselheiros de tribunais e de lutas amazônicas de longas datas. Cumprimento também a doutora Anete Ferreira, aqui representando o nosso querido conselheiro Júlio, que por motivo de saúde ficou impossibilitado de estar presente. Ele que é o responsável pela nossa participação, pela sua obstinação em nos trazer a este palco de tanta relevância para as questões da nossa região, ao qual nós não poderíamos estar ausentes. Meus agradecimentos a ele e meus votos de que nos próximos eventos ele possa pessoalmente estar presente aqui, embora muito bem representado pela doutora Anete, que se faz presente aqui conosco. Gostaria de agradecer a toda a audiência, de forma particular, me permitam saudar o professor Fábio Feldman, que nos honra com a sua presença aqui na nossa plateia e que é, para nós e particularmente para mim, uma referência nos temas ambientais, remontando de longas e longas datas. Meus amigos, eu vou citar aqui uma pessoa que talvez poucos se lembrem, mas o primeiro ambientalista que eu conheci na minha vida foi o médico Camilo Viana, paraense, e uma pessoa que deixou na sua memória, não está mais entre nós, que deixou na sua memória talvez o pioneirismo, na minha visão, das questões ambientais em toda a amplitude na nossa Amazônia. O trabalho dele foi extraordinário na preservação das áreas de desova de tartarugas, na preservação da flora, da fauna e todos os aspectos e a visão que ele tinha do equívoco do modelo de desenvolvimento que numa determinada época foi adotada em nosso país, em que trouxeram para cá pessoas que vieram na melhor das boas intenções para juntar a sua força de trabalho, o seu conhecimento, o seu projeto de vida na Amazônia. Era a história da homens que não têm terra para terras que não têm homens. E era o nosso imenso mar de floresta, os nossos rios, e essas pessoas foram trazidas para cá com a expectativa de serem contempladas com uma área de terra para produzir, com uma possibilidade do engajamento numa atividade econômica, de um alavancamento do que hoje se chama de bioeconomia, mas que, como tão bem referiu nosso colega do Acre, não tiveram um planejamento e uma assistência e que levaram a nossa região a ter um crescimento muito acima das médias nacionais. Aqui hoje nós temos 30 milhões de habitantes, como todos nós aqui praticamente nos referimos. 30 milhões de habitantes, dos quais 20 milhões habitam em áreas urbanas que têm os piores indicadores de saneamento, de tratamento de água, de tratamento de esgoto, de tratamento e de coleta de resíduos e que precisam ter o olhar para isso. E eu acredito que os nossos tribunais, o que está mais próximo de nós atuarmos é exatamente na indução de políticas públicas efetivas no tratamento disso. Não adianta nós termos a presunção de que nós vamos simplesmente abraçar os temas mundiais que visam a preservação da nossa floresta como uma reserva de oxigênio, o que é muito certo, o que é importante para nós, o que é imperativo para reverter o quadro de calamidade
das alterações do clima, da elevação das temperaturas, isso tem sim que haver uma virada de chave. Mas o lixo também emite gases que são danosos ao meio ambiente. A falta de saneamento, as favelas, a falta de tratamento de água, que impacta diretamente nos custos da saúde pública, a falta de esgoto, que as nossas cidades apresentam os menores indicadores do Brasil, que já são dramáticos, mas as nossas cidades, aonde, paradoxalmente, por exemplo, eu sou da região do Marajó. No Marajó nós temos as regiões de pior IDH do Brasil, mas, paradoxalmente, nós temos a maior expectativa de vida do Brasil. Por quê? Porque lá o indivíduo é obrigado a caminhar, não tem transporte coletivo na maioria das cidades. O indivíduo é obrigado a fazer trabalho braçal que não mata ninguém, se for feito ordenadamente. Então, isso, de qualquer maneira, fortalece a sua saúde. A alimentação dele não é feita em fast food. Ele toma o produto, ele come o produto orgânico, ele come o peixe pescado. Mas se esse peixe estiver contaminado pelo mercúrio da exploração dos garimpos desordenada, entendeu? Ele também terá essa mazela dos danos à saúde pública acrescidos de uma forma absolutamente injusta, uma vez de que ele está vivendo num ambiente orgânico. E nós todos precisamos ser contemplados com alternativas de desenvolvimento. Precisamos ter energia para desenvolver uma pequena indústria que garanta a possibilidade de ascensão econômica, social. E, fundamentalmente, na minha visão, precisamos de educação. O Estado do Pará já incluiu no currículo acadêmico, desde da primeiro nível de graduação, a educação ambiental como matéria obrigatória. Trabalho do governo recente, do governo atual. Precisa também haver um plano de conscientização da sociedade como um todo. E eu tomo como exemplo uma coisa muito simples. O indivíduo, por exemplo, que fuma, entendeu? Ele vai mudar de hábito apenas porque dizem que faz mal? Não vai. Ele vai se ele tiver consciência. Ninguém muda de procedimento sem ser pelo convencimento. Nós precisamos estar convencidos de que temos que colaborar com o setor público no sentido de ajudar na preservação. Não bastam leis, tem que haver um diálogo que possibilite o convencimento de cada cidadão, que ele tem que adotar aquilo como prática, que ele tem que transmitir às novas gerações através da educação, para que nós podemos ter a perspectiva de um amanhã melhor, de um amanhã sem a catástrofe climática, sem os episódios que desolam a todos nós quando ocorrem, como aconteceu recentemente no litoral de São Paulo e como acontece em outros lugares do mundo, e nós não estamos imunes a isso. E os nossos tribunais de contas, que têm lançado um novo olhar no sentido da atividade juntamente com o governo, como propositores de políticas públicas, como fiscalizadores de políticas públicas, não poderão estar distanciados de todas essas ações. Então, eu parabenizo a organização desse evento, eu parabenizo e agradeço a presença de todos aqui que vieram com seus conhecimentos, com as suas experiências, engrandecer e fortalecer
a nossa união enquanto instituição do setor público, no sentido de afirmar: estamos aqui, somos amazônidas, queremos a preservação, mas queremos também ser contemplados com a oportunidade de crescimento, de engrandecimento, de fortalecimento econômico, de solução dos nossos problemas, de diminuição das nossas dificuldades a nível de saúde, de educação, ao lado do fortalecimento da fiscalização, para que seja enfrentado o tema do desmatamento, da garimpagem ilegal, das atividades ilícitas que são paralelas a essas atividades devastadoras e ilegais, a coibição de todas essas coisas que fazem de nós motivo de preocupação para o mundo todo. E estamos aqui, logicamente, de portas abertas para aprender, mas também fazendo questão de colocar o que nos preocupa no nosso cotidiano de lidar com as dificuldades dos nossos estados, dos nossos municípios e da nossa sociedade como um todo. Eu estou encerrando, presidente, lhe devolvo a palavra para as considerações finais e agradeço imensamente a oportunidade de participação nesse evento. Obrigada, doutor Fernando. Eu ainda tinha algumas perguntas elaboradas para serem feitas no nosso painel, mas considerando a evolução dele, o conteúdo dele, elas se tornaram realmente desnecessárias. Nos chegaram apenas 2 perguntas, da Gabriela de Oliveira e do Johnny Fernandes de Fone, a quem pedimos desculpas por não respondê-las neste momento, mas coloco à disposição a ouvidoria do nosso Tribunal de Contas do Estado e, através delas, os senhores obterão as respostas. Resta apenas dizer que eu estou extremamente feliz com o nosso painel desta manhã, o debate. Eu não posso dizer que superou as minhas expectativas, porque eu já esperava, considerando a qualidade, o currículo dos nossos painelistas, não poderia ser diferente. Eu quero corrigir uma falha minha, mencionei o IRB no início da nossa fala, mas esqueci de mencionar a Tricom, que também tem um papel muito importante na integração das Cortes de Contas brasileiras. Então, saímos aqui estimulados a arregaçar nossas mangas, seguirmos firmes na missão que tem na sustentabilidade ambiental, sim, um dos eixos prioritários da nossa atividade. Muito obrigada a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando deste evento com os meus nobres colegas. Bom dia.